Senhores atiradores, bom dia. Meu nome é Dagmo Varela, sou militar, empresário na cidade de Manaus, sou também advogado e presidente do Clube de Tiro do Amazonas, o CTA. Senhores, recentemente tomei conhecimento de um vídeo divulgado entre os atiradores, vídeo esse postado pelo senhor Demétrios, presidente da Confederação Brasileira de Tiro Prático. Esse vídeo teve grande repercussão no meio dos atiradores e após assisti-lo, resolvi postar este presente vídeo em resposta às afirmações do senhor Demétrios, para que os senhores tirem as conclusões. Eu irei destacar as principais afirmações feitas pelo senhor Demétrios e em seguida as minhas respostas. Vamos às questões. Na sala de reunião do Hotel Mercury, em Manaus, uma reunião trazendo ali as partes. E iniciamos essa reunião e estava correndo tudo bem, a gente estava conversando de uma maneira bastante adulta e responsável, até que um certo senhor chegou à sala, presidente do CTA, e infelizmente acabou com a reunião por conta da sua atitude. Senhores, o senhor Demétrios altera a verdade dos fatos quando afirma que eu acabei com a reunião. Ora, estavam presentes na reunião um membro do Ministério Público do Estado do Amazonas, que é atirador esportivo e sócio do Clube CTA. Estava presente também o presidente da Federação de Tiro Defensivo, além dos presidentes de todos os clubes de tiro do Estado do Amazonas, e ainda alguns atiradores de títulos nacionais. Impossível para mim acabar a reunião com um público tão seleto. Na verdade, quem acabou com a reunião foi o próprio senhor Demétrios, que após ser questionado pelo não cumprimento do Estatuto da CBTP por parte do Clube Acetal, que é um outro clube do Estado do Amazonas, e também, quando questionado pelo não cumprimento do Estatuto da Confederação pela própria Confederação, o senhor Demétrios abandonou a reunião. A questão por nós levantada durante a reunião refere-se ao parágrafo 2º do inciso 13 do artigo 7º do Estatuto da CBTP, que prescreve o seguinte, eu vou ler para os senhores. Senhores, o dito artigo 7º do Estatuto da CBTP, inciso 13, parágrafo 2º, estabelece o seguinte: a filiação direta do atleta à CBTP, para atender o princípio fundamental da livre associação, poderá ser realizada no seguinte caso: 1. Na ausência de federação legalmente constituída no Estado. Ora, naquela ocasião, que não tinha uma federação legalmente constituída, pelo Estatuto e também pela Lei Pelé, nós poderíamos nos associarmos diretamente à Confederação. Quando nós buscamos nos associarmos, o clube e os atiradores, diretamente à Confederação, o que fez o senhor Demétrios? Exigiu que o Clube CTA e os demais atiradores se filiassem primeiro ao Clube Acetal, como pré-requisito à filiação à Confederação. Isso porque, segundo o senhor Demétrio, a filiação à Confederação só seria efetivada com a filiação prévia ao Clube Acetal, por ser aquele clube o status federativo. Ora, senhores, conceder um status federativo a um clube para promoção de torneios, competições e eventos é aceitável, é perfeitamente compreensível. Agora, transformar um clube com status federativo em uma federação é ilegal. Isso não tem previsão nem no Estatuto da CBTP, nem previsão na Lei Pelé. E nós não poderíamos concordar com isso na reunião. Por este motivo, o senhor Demétrio encerrou a reunião. Quanto às declarações do senhor Demétrio de que eu não aceitaria seguir nenhuma norma do tiro prático e nenhum estatuto da CBTP, isso não é verdade. Muito ardilosamente, o senhor Demétrios está fazendo uma interpretação isolada do que falei. As minhas palavras devem ser contextualizadas no debate da reunião e não isoladamente. O que afirmei foi que não cumpriria as normas impostas daquela maneira, ou seja, uma prévia filiação ao Acetal.
como requisito a filiação à CBTP. Até porque seria uma situação irregular e juridicamente não há como um clube se filiar a outro clube. Os clubes foram notificados sobre a não possibilidade de criação de uma federação que não fosse através do ACETAL, né, que estaria ali para poder organizar a criação de uma federação. Realmente, a confederação notificou os clubes declarando que não poderiam criar uma federação que não fosse através do clube ACETAL. Essa notificação é absurda, pois a confederação não tem atribuição para determinar a criação ou não de uma federação. Os estados são autônomos e livres para criar federação. Esta exigência do senhor Demétrio vai de encontro ao inciso 20 do artigo 5º da Constituição Federal, que prescreve que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Vai de encontro também à Lei Federal número 9615 de 98, conhecida como a Lei Pelé, que no seu artigo 25 estabelece que os estados constituirão seus próprios sistemas, respeitando as normas estabelecidas na própria Lei Pelé. Então, senhores, federações são entidades regionais de administração do esporte, isso estabelecido pela Lei Pelé. São entidades dos estados e elas são formadas pelos clubes. São os clubes que formam as federações. E as federações, depois, vão formar as confederações. Então, o senhor Demétrio está indo contra a Lei Pelé e também está indo contra a Constituição com esse procedimento. E digo mais, está violando também o próprio Estatuto da CBTP, que estabelece no seu artigo 36 que compete ao presidente da CBTP fazer cumprir a lei e as demais normas pertinentes, coisa que ele não está fazendo com essas exigências. Eles querem tirar o ACETAL, tem uma questão deles própria, né, que não querem aceitar o ACETAL organizando essas questões, e aí é uma questão pessoal deles que a gente não se envolve. Senhores, ao contrário do que afirma o seu Demétrio, o Clube ACETAL não foi afastado do processo de criação da nova federação, criada recentemente. E foi a criação dessa federação que motivou a ira do seu Demétrios e dos diretores do Clube ACETAL. Durante todo o processo para a criação da federação, os diretores do ACETAL foram notificados, foram avisados, foram convidados a participar do processo, mas se recusaram. Todos os atiradores são testemunhas disso. Na verdade, o que ocorre é que o Clube ACETAL luta pela permanência da situação irregular do status federativo. E pior, isso com a proteção e com o aval do senhor Demétrios, presidente da Confederação. Tanto é verdade que recentemente, em Assembleia Geral Ordinária da CBTP, na data de 24 de maio, próximo passado, foi revalidado o status de federação ao Clube ACETAL, contrariando a lei e a vontade dos atiradores do estado do Amazonas. Agora, cabe uma pergunta. Por que os diretores do ACETAL e o seu Demétrios, contrariando a lei, como eu já falei, e a vontade dos atiradores, por que insistem tanto em manter o clube com esse tal status federativo e não apoiaram a criação de uma federação? A meu ver, a resposta só pode ser uma. Uma federação, obrigatoriamente, tem que ter sede própria, estatuto registrado em cartório,
ata de constituição em assembleia, presidente eleito em assembleia, vice-presidente eleito, um conselho fiscal eleito, tem que ter prestação de contas, tem que ter controle financeiro, controle contábil. E as decisões são colegiadas, não são decisões unilaterais. Não fica centralizado na mão de um clube. Isso tudo é o que o senhor Demétrios e os diretores do Acetal não querem. Na verdade, eles não querem se submeter a qualquer tipo de controle. Meus amigos atiradores, o senhor Demétrio criou uma figura que não existe no mundo jurídico, que é a figura do status federativo que age como uma federação. Está errado. Criar um status federativo só para representar uma confederação, como nós já falamos, representar em competições esportivas, é válido, é aceitável para o desenvolvimento do esporte. Agora, esse status federativo agir como federação, já falamos, é ilegal. Uma simples ata da Assembleia da CBTP não tem o poder de constituir legalmente uma federação. Formar federação, já falamos, é atribuição exclusiva dos clubes. Isso está no artigo 25 da Lei Pelé. O Clube Acetal, na verdade, com o apoio irrestrito do senhor Demétrios, apesar de nós termos 5 clubes, eles querem transformar a prática do tiro no estado do Amazonas num balcão de negócio. O tiro no estado do Amazonas está desorganizado. Eles estão transformando em um negócio, numa situação comercial. Querem transformar o tiro no mercado persa. O Acetal fica agindo como federação, vendendo declarações nível 2 e declarações de ranking sem qualquer critério. E fica enviando essas declarações para o SFSPC da 12ª região. Essa prática, em tese, pode configurar o delito de falsidade ideológica, na medida em que se encaminha para a administração militar documento como se fosse uma federação, quando na verdade não se é federação. Inclusive, essa situação eu já fiz uma representação e encaminhei para o DFSPC, para a DFSPC em Brasília. E alguma providência deverá ser tomada. O que o Zeu Demétrios, na verdade, e os diretores do Acetal querem é monopolizar. São pretensões hegemônicas. Querem monopolizar as atividades do tiro no estado do Amazonas. E o pior, sem prestar contas a ninguém. Senhores atiradores, como é do conhecimento da maioria dos senhores, nós temos 2 problemas com o Clube Acetal e com o senhor Demétrios, presidente da Confederação. O primeiro problema são as demandas judiciais e administrativas contra o Clube Acetal e contra o senhor Demétrios. O Clube Acetal está suspenso de atuar como se fosse uma federação por decisão liminar do juiz da 5ª Vara Civil num processo que eu vou ler para os senhores, processo número 060-3719-23 de 2018. Esse processo tramita na 5ª Vara Civil, pode ser acessado consultando o site do tribunal. E esse processo é em decorrência de uma ação que nós movemos contra a irregularidade da federação no estado do Amazonas. Houve recurso por parte do Acetal para o tribunal, o desembargador relator manteve a decisão liminar concedida pelo juiz de 1º grau. Além disso, o Ministério Público requereu abertura de inquérito, que tramita na Delegacia de Roubos e Furtos, onde são investigados os diretores do Acetal, o senhor Márcio e o senhor Breno, pela suposta prática do delito de estelionato, também nesse clima de arrecadação de dinheiro junto aos atiradores sem prestação de contas. Além disso, o diretor do Acetal, o senhor Márcio, responde a processo criminal que tramita na 15ª Vara do Juizado Especial Criminal de Manaus, e o senhor Demétrio responde a processo criminal na 13ª Vara do Juizado Especial Criminal de Manaus. Senhores, é inconcebível, até pelo cargo que o senhor Demétrio ocupa,
como presidente da confederação, é inconcebível que ele patrocine, que ele afiance tanto apoio, um apoio incondicional a um clube que está sob júdice, seus diretores respondendo a investigações criminais e respondendo a processos criminais. Aqui eu quero fazer uma pergunta exclusiva ao senhor Demétrio. Senhor Demétrio, o juiz que concedeu a liminar está errado? O desembargador que manteve a liminar está errado? O Ministério Público que requereu investigação criminal está errado? O delegado de polícia que apura a investigação está errado? Os 4 presidentes de clubes que fundaram a federação estão errados? A maioria dos atiradores de tiro prático do Amazonas também estão errados? Os árbitros de tiro prático também estão errados? Com a palavra, o senhor Demétrio. O segundo problema que nós temos com o Clube Acetal são os inúmeros comentários ofensivos que os diretores do Acetal propagam entre os atiradores. Eles são contumazes em divulgar notícias falsas que ofendem a reputação alheia. Eu e meu clube somos vítimas constantes desses comentários falsos. Por essa razão, nós já patrocinamos algumas ações judiciais contra os diretores do Acetal. Só para citar um exemplo do nível de desagregação que os diretores do Acetal são capazes de causar, eu vou citar um fato que já é do conhecimento de muitos, envolvendo atirador sócio do Clube CTA, vítima de uma difamação inaceitável. O fato é o seguinte: com o objetivo de atingir o Clube CTA, os diretores do Acetal, em sua defesa daquele mesmo processo onde foi concedida a medida liminar de suspensão da federação, que o CTA moveu contra o Clube Acetal, os diretores do Acetal inseriram na sua defesa daquele processo uma falsa denúncia. A denúncia está inserida no processo, eu vou ler para os senhores aqui do processo. A denúncia é o seguinte: o presidente do Clube CTA põe em risco a integridade física dos demais atletas participantes quando permite a participação de atleta menor de idade sem a mínima qualificação técnica. Quando permite a participação de atleta menor de idade sem a mínima qualificação técnica. Está escrito isso aqui. E ainda sem documentação, sem autorização e sem documento do Exército. Senhores, ele diz aqui que a menor de idade é o seguinte: como é o caso da menor Carolina Miyamoto. Senhores, essa atleta, Carolina Miyamoto, é uma atleta a nível internacional. Ela é sócia do Clube CTA, tem apenas 16 anos, tem CR do Exército, tem autorização dos pais, tem autorização judicial, tem alvará judicial para atirar. Essa menina, em 2017, foi campeã nacional em sua modalidade. O pai da Carolina, o Mikio Miyamoto, é campeão estadual de tiro prático. Esse fato, essa denúncia falsa, só mostra o caráter desagregador por parte dos diretores do Acetal. Essa menina, apesar dos seus 16 anos, sobe ao pódio em todas as competições que ela participa. Todas as competições ela sobe ao pódio abraçada com a bandeira do estado do Amazonas. Ela, na verdade, merece o apoio de todos os atiradores e não merece ter sua reputação vilipendiada de modo tão ultrajante como foi feito, ao ser chamada de atiradora desqualificada. Mas o que causa espanto é que o senhor Demétrios, sabendo dessas situações, deixa de tomar as providências contra os acusadores. O presidente do CTA apresentou uma denúncia de queixa-crime contra a minha pessoa, ao qual nós iremos responder em audiência que está prevista agora para o dia 1º de agosto. Lamentavelmente, a gente até vê que a denúncia é vazia, até porque em momento algum
eu infringi qualquer crime. Senhores, o processo movido contra o senhor Demetrios não contém denúncia vazia. Vários atiradores serão testemunhas do processo e certamente confirmarão os fatos denunciados. O senhor Demétrio tem todo o direito de se achar inocente, como eu também tenho todo o direito de me achar vítima. Caberá à justiça a palavra final. Só que quem responde ao processo criminal é o senhor Demétrio, e não sou eu. E não sou somente eu quem se acha vítima, quem se acha constrangido e quem se acha ameaçado. Não sou eu. Recentemente, vários árbitros de tiro se reuniram para ajuizar ação contra o seu Demétrio por terem sido sumariamente exonerados da função de árbitros pelo simples fato de terem discordado do seu Demétrio quanto à criação da federação. Vejam, senhores, a que ponto o caráter rancoroso do seu Demétrio chegou. Só porque os árbitros discordaram, foram exonerados. Muitos desses árbitros são necessários aos torneios e às competições do estado do Amazonas. São homens que dedicaram vidas ao esporte. São homens que realizam arbitragem em nível internacional. São pessoas que estudaram, que se dedicaram, que lutaram para ser árbitro. Simplesmente porque não concordaram com o seu Demétrio, ele exonerou os árbitros do estado do Amazonas. É assim que ele quer congraçar, é assim que ele quer congregar os atletas? Essa atitude só mostra o quê? Só mostra o desprezo que ele hipoteca aos atiradores do estado do Amazonas. Estas são as minhas respostas aos principais pontos levantados pelo senhor Demétrio. Eu agradeço a todos, me coloco à disposição para mais esclarecimento no meu telefone pessoal, é o telefone 92DDD 99132 3062 e ficarei à disposição de todos. Muito obrigado.